Então, vamos lá para Jeremias 6, que foi um texto colocado aí. E quem era Jeremias? Um profeta. Um profeta que quando Deus chamou, ele deu uma desculpa. Ah, Senhor, não posso não, porque eu sou só uma criança. Será que nós também não temos dado desculpas assim para Deus? Desculpas para não fazer aquilo que Ele tem chamado para fazer? Colocado como eu não dou conta de fazer isso, Deus, como que eu vou fazer? E Jeremias foi um profeta que parece que só falava coisa ruim, né? Quando ele começava a falar, era alguma coisa ruim que ele ia falar para o povo. Só que não era bem assim. Ele estava mostrando para o povo para onde eles estavam indo, como eles estavam indo e que precisavam parar e voltar para o Senhor. Essa era a ideia de Jeremias, ou melhor, a ideia de Deus através de Jeremias. E não foram todos os versículos, mas o versículo de Jeremias 6,16 é um versículo que sempre fala muito comigo. Ele diz: perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele. Achareis descansos para as vossas almas, mas eles disseram: não andaremos. Jeremias chegou para falar para eles: olha, vocês precisam mudar de rumo. O rumo que vocês estão indo não vai ser bom. Para onde vocês estão indo, o final não é legal. Mas eles responderam: não, nós não queremos as veredas antigas. Queremos continuar caminhando para onde nós estamos indo mesmo. Eles estavam no caminho certo? Não. Estavam num caminho errado, se dirigindo para a prisão e para o sofrimento. Foram alertados? Foram. Quiseram? Não. Ainda hoje, nós temos essa forma de ser guiados pelo Senhor. Sabe aquelas placas de estrada? Santa Rosa a tantos quilômetros, Contagem a tantos quilômetros, Campos Altos a tantos quilômetros, e aquilo ali vai nos guiando, nos mostrando aonde nós devemos ir para chegar ao nosso destino. A Bíblia também é assim. É como se fossem essas placas. Ela vai nos orientando, nos mostrando. Tem até um versículo lá em Isaías que eu gosto muito, que fala que nós vamos ouvir uma voz atrás de nós nos dizendo: este é o caminho, andai por ele. E quando eu penso nesse versículo, eu penso assim, a gente indo para frente e Deus fala assim: este é o caminho, vira para a direita. Este é o caminho, vira para a esquerda. Este é o caminho, segue. Este é o caminho, sobe. Este é o caminho, desce. Eu vejo como se Deus fosse direcionando a gente dessa forma, nos mostrando exatamente qual é o caminho que nós devemos seguir. Pensando em como está a situação hoje, as pessoas têm vivido da forma que é agradável, a forma que eles acham que é a melhor, a forma que eles acham que vai estar leve, né? Entram por caminhos que o fim é morte. Entram para o caminho de vício, final do vício, overdose. Pode não acontecer, mas o normal é seguir para isso. Entra para o caminho do crime e o final é prisão ou uma morte violenta e às vezes prematura. Será que nós não precisamos parar, olhar para dentro, observar e pensar se nós não estamos indo para um caminho que nos levará para a morte? Ou para um caminho que nos levará para a decepção? Ou para um caminho que nos levará a um arrependimento? Por que eu segui por aqui? Sabe, às vezes é um caminho de olhar e pensar: não, aos olhos agrada, mas agrada a Deus? Atitudes que às vezes nós tomamos e vamos continuando em cima dessa atitude que não vale a pena. Às vezes nós brigamos, as pessoas brigam para ter razão e aí conseguem essa razão. E faz o que com ela? Muitas vezes o importante não é ter razão. Passa a vez.
Vereda significa caminho apertado, um caminho estreito. Num caminho apertado e estreito, eu não posso ficar carregando uma mochila pesada, enorme, maior que eu. Não dá. Se estiver carregando uma mala de mão, fica difícil porque o caminho é estreito. Eu vou ter que ficar com o braço jogado para trás do corpo ou para frente do corpo, porque não dá. Nesse caminho, a gente normalmente precisa fazer renúncia. Tem muitas coisas que a gente precisa tirar da mochila. Tem muita coisa que a gente precisa deixar para trás, abrir mão, seguir em frente. Muitas vezes, até relacionamento precisa ser deixado para trás. Tem muitas amizades que às vezes não estão sendo amizades. Estão sendo uma pessoa que está te puxando para trás. E você precisa deixar, porque o caminho é apertado. E lá no Salmo 23 ele fala: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Lá em Mateus 7,13, Jesus falou: apertado é o caminho que conduz à vida. Caminho apertado, não cabe muita bagagem. Ao contrário do caminho largo, né? No caminho largo você pode levar o que você quiser. O caminho é espaçoso, o caminho é largo. Você pode arrastar um monte de coisa junto com você. Até um carrinho que você quiser arrastar. Porque o caminho é largo. É um caminho fácil de ser trilhado. Quando a gente pensa que o profeta falou: olha, pergunta pelas veredas antigas. Será que hoje alguém ia interessar por coisa antiga? A gente tem vivido um mundo tão imediatista, sabe? Umas coisas assim que não dá para entender. As músicas antigas, os louvores antigos, são muitas vezes desprezados hoje, deixado para lá. Porque todo mundo quer o novo. É a música que saiu ontem. É aquele louvor novo. É aquele que está cantando agora em todo lugar. Toda hora que você vai colocar no rádio, você escuta esse louvor. Todo mundo quer o novo. O velho não chama atenção. Jesus é novo? Não. A Bíblia é nova? Não. Os valores cristãos são novos? Não. Muitos acham até que são desatualizados. Mas são eternos. A Bíblia não vai passar até que se cumpra tudo que está ali. Jesus vai cumprir tudo que ele tem para cumprir. Vai voltar, vai reinar. Nada disso é novo, mas muitas vezes rejeitado. Nada disso é novo. Mas muitas pessoas respondem: eu não quero, eu não preciso. Quando a gente fala em perguntar traz uma sensação de que você não tem resposta. É uma certa humildade. Pergunta porque você não tem essa resposta. Pergunta porque você vai entender, vai ter a resposta do bom caminho. E quando você tiver essa resposta, anda por ele. Mas eles não quiseram. No entanto, Jesus disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Lá em Mateus 11, 28 e 29, quando eu terminei de orar de manhã, esse versículo ficou martelando assim na minha cabeça. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós. Então você precisa ir lá e pegar e colocar. Tomai sobre vós o meu jugo. E quando você toma esse jugo, você tem que aprender
E o aprendizado, ele não é assim, de repente. Mas você precisa aprender dele, de Jesus. Porque ele é manso e ele é humilde de coração. E então nós acharemos descanso para as vossas almas. E lá no inicinho desse versículo ele fala assim, vinde a mim, venha, ele chama, venha, vinde a mim. Ele está chamando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Quem não está cansado hoje? Quem não sente cansaço por alguma coisa, por algum motivo? A maioria das pessoas hoje parece que vive cansado, né? Mas é. E ele está chamando, vinde a mim. Você está cansado? Venha. Está sobrecarregado? Venha. Troca de jugo, tira essa sobrecarga e pega o jugo dele. Está oprimido? Venha. Ele chama. Venha. Não fica oprimido, não. Vai para ele. Porque ele vai aliviar. Aí você vai para ele cansado, sobrecarregado, oprimido. E aí ele fala assim, troca de jugo comigo. Me dá esse peso todo que você está levando. Toma o meu. O meu fardo, ele é leve. E aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. E aí nós vamos achar descanso para as nossas almas. Tá cansada? Nós estamos muitas vezes. Vai para ele. Vai para ele. E aí nós vamos achar descanso para a nossa alma. A alma que faz tanto barulho. A alma inquieta. A alma cheia de emoção que quer dominar. A alma cheia de sentimento. Vai para ele e acha descanso para sua alma. Esse é o convite dele. Voltemos às veredas antigas. Voltemos àquilo que Deus nos chamou para ser lá no início. Ele te chamou para ser santa e me chamou para ser santa. Ele nos chamou para santificar as nossas almas. A santificação, ela não acontece de uma vez como muitas vezes a gente pensa, não. Santificação é um processo. Todos os dias. Todo dia a gente precisa deixar alguma coisa. Todo dia a gente precisa mudar alguma coisa. Todo dia a gente tem que colocar em ordem pensamento. A gente tem que colocar em ordem sentimento. Todo dia. Todo dia. Eu não posso parar e deixar para lá. Porque o nosso chamado é a santificação. E mais, sem a qual ninguém verá o Senhor. Somos chamadas a isso. Santificação. Olha para trás. Volta para aqueles caminhos que trilhava lá atrás. Nós precisamos voltar para aquele caminho. Às vezes nós estamos precisando voltar até para o caminho estreito. A gente começa a deixar um monte de coisa acumulando, e aí a gente precisa mudar para o caminho largo. O convite dele hoje é esse. Volte. Volte às veredas antigas. Volte aos caminhos apertados. Renúncia. Deixe coisa para trás. O que você precisa tirar e deixar para trás? A gente tem uma facilidade tão grande de pegar a carga de outro e sair levando. Às vezes nós entramos em batalhas e em brigas que nós não tivemos ordem do Senhor para ir. Nós não tivemos orientação de Deus para tomar aquela batalha para nós. Muitas vezes a nossa alma nos induz a fazer isso. Precisamos aprender a trilhar esse caminho estreito. Aprender a ir
de acordo com a direção dele. Tá atento a essa voz que tem atrás de nós nos dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Que nós possamos dormir hoje atentas e acordar amanhã mais atenta ainda para ouvir essa voz. Esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Às vezes nós estamos precisando desligar um pouco a televisão, ouvir mais o Senhor, buscar mais do Senhor. Esse é o caminho, andai por ele. Veredas antigas, caminho apertado, esse é o caminho. Que Deus nos abençoe e nos oriente e nos abra os ouvidos para estarmos atentas à direção que Ele tem dado. Deus abençoe.